Fala um pouquinho para minha audiência, quem que é o Dr. Henrique, o famoso Dr. Henrique Taniguchi? Bom dia para todos, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para quem vai estar acompanhando agora ou depois. Eu sou Henrique, a última vez que eu vi uma apresentação, eu falava assim, eu sou Henrique Taniguchi, filho do Mábio e da dona Lucy. Mas vamos lá na parte profissional. Eu sou cirurgião bucomaxilofacial, fiz também mestrado, especialização em implantes, e hoje minha rotina diária é ou eu estou tirando siso, ou eu estou fazendo implantes, às vezes fazendo reabilitações com reconstruções ósseas, né, para os implantes ósseos, gengivais, né? E, então, essa é a minha rotina. Dou aula nessas áreas. Hoje tem uma clínica aqui em Goiânia que chama CCO, Centro de Cirurgia Oral, que, né, se tornou uma referência nessa área, com mais de 37 mil pacientes atendidos. Então, a minha rotina é ou eu estou tirando dente, ou eu estou colocando dente. Né? Show É de isso. bola, meu amigo, Pouco show de isso. bola. Para a sua audiência que talvez não me conheça, eu sou o Alberto, filho do Alberto, porque eu sou Júnior, você só não sabe, é o mesmo nome do meu pai, filho da dona Alice, irmão da Bianca, irmão da Fernanda, marido da Tatiane, pai da Amanda e da Isabela, e também, profissionalmente, eu sou Invisalign Doctor, ortodontista, especialista em ortodontia, há mais de 20 anos aí trabalhando, alinhando os dentes com essas ferramentas aqui, ó, e vamos com tudo, vamos com fé. Eu sou professor no Brasil e mais toda a América Latina. Ontem eu estava dando aula para o pessoal, foi super legal. Mas a grande questão aqui, por que a gente está aqui com o Henrique? Porque são dúvidas muito comuns, né? A pessoa fala assim, doutor, eu não pus o aparelho ainda porque eu tenho que tirar o siso. Ou então, doutor, eu vou pôr o aparelho, só que eu ouvi falar que fica 2, 3 anos de aparelho. Eu vou arrancar o siso, eu estou com medo, porque o fulano, eles falam assim, fulano de tal ficou 3 horas deitado na cadeira. Então, tive o prazer de trazer esse especialista aqui para passar toda a segurança para você e responder todas essas principais. Eu selecionei aqui as 5 mais importantes perguntas que nós vamos responder aqui, meu amigo. E sem enrolação, vamos lá, faz a extração do siso antes ou depois de usar o aparelho? Olha, meu amigo, assim, nessa experiência clínica aí, né, nesses pacientes desses anos, eu vejo que isso depende muito do que o ortodontista alinha. Eu falo que o cirurgião é muito obediente, ele segue muito o planejamento do ortodontista. Se eu pudesse escolher, eu gostaria que todo mundo viesse e fizesse a extração entre 15 e 18 anos, porque o dente está em formação, às vezes formou apenas 1/3 ou 2/3 da raiz. Então, assim, como formou, não chegou o terço apical, tá um dente um pouco mais tranquilo de ser removido, não passa perto de inervações. Então, assim, é uma cirurgia mais previsível, né? Aí varia de acordo com a conduta do ortodontista. Eu falo que tem ortodontista que ele prefere até que remova antes da colocação do aparelho, porque às vezes ele precisa daquele espaço ali atrás, ele quer distalizar um pouquinho o segundo molar e ele vê que o siso está em íntimo contato, ele precisa daquele espaço, ele vê que às vezes não tem um espaço para o siso. Aí ele pede para remoção do siso antes. Mas eu vejo também que tem pessoas que já colocam um aparelho bem mais novas para fazer todo um trabalho, e aí ele, né, às vezes coloca o aparelho ortodôntico, coloca. Sabe, ele colocou Invisalign novinha, não foi, Alberto? A Amanda colocou aos 8 anos. Então coloca antes, então aí sim, aí o caso do ortodontista fala, não, olha, eu vou fazer todo o seu tratamento, mas você vai, depois de terminar o tratamento, porque você, às vezes termina o tratamento antes da pessoa ter os 15 anos de idade. Então eu acho que é uma coisa que é muito alinhada entre o profissional, o ortodontista, com o cirurgião bucomaxilo, mas é importante ter esse alinhamento, né? Não tem uma regra, assim, regra, ferro e fogo, tem que ser antes ou tem que ser depois, tem que ser acompanhado, né? Sim, com certeza. Eu mostro assim para os pacientes, né, o que é uma classe 2. Olha só, dente para frente. Se for jogar para trás, essa parte aqui para trás, o siso pode atrapalhar. Por quê? Porque ele está lá. Só que se a criança tem 8 anos, o siso está lá perto da onde? Aqui, ó, aqui perto do olho, tá? Ele está aqui em cima. Aí vai arrancar um siso desse para quê, meu Deus do céu? Vai ser Nossa, uma aí dá cirurgia, né? trabalho. Verdade. Então, às vezes, igual o doutor Antônio está falando, depende muito do caso. Às vezes a cirurgia vai ser tão agressiva, né? Que por que não esperar? Porque a primeira pergunta é: eu extraio antes ou depois? Ok, depende da indicação.
A segunda também depende da indicação, que é assim, ó, mas e se eu não extrair agora? O que acontece? Então, aos 8 anos, não acontece nada. Mas se for deixar ali aos 16, 17, 18 anos, o siso começa a irromper, aí já a raiz já fechou ali, aqui passa um nervo aqui nessa região, ó. Se esse siso enrolar nesse nervo, olha, aí tá complicado. É complicado, porque assim, às vezes ele acontece demais, Alberto, eu vejo isso na rotina, o siso não tem muito espaço para nascer. Ele radiograficamente, gente, parece até que ele está retinho e vai nascer certinho, mas ele está um pouco na curva do ângulo da mandíbula e nasce ali só um pouco da coroa e ele fica travado. E ali fica sendo uma região assim, ele até não impressiona o segundo molar, mas ele não tem espaço para o nascimento, né, o irrompimento completo. Aí ele fica travado, fica juntando alimento, fica infeccionando. Aí, às vezes, o paciente aguardou, ele já está com seus 25, 30 anos, a raiz já está lá colada no nervo, aí se torna uma cirurgia, assim, que tem que ser realizada e com um grau de dificuldade e risco maior. Então, assim, se todo mundo pudesse vir, né, a gente sempre brinca na área da saúde que a prevenção é o melhor tratamento. Se todos os pacientes pudessem procurar o doutor Alberto na fase da ortodontia, novos, com 8 anos, para olhar como é que tá, porque às vezes você faz um trabalho inicialmente de ortopedia facial, e depois você faz alguma coisa corretiva, isso daí o Alberto entende até bem mais do que eu, mas tudo de maneira precoce é melhor. É preferível o paciente chegar lá, o Alberto falar, olha, volta com 12 anos, do que ele chegar com 18 e falar assim, tem como tratar? Lógico que tem, mas tudo preventivamente, acompanhando preventivamente, na cirurgia é infinitamente melhor, na ortodontia, acho que na medicina é melhor, né? É bem melhor. Com certeza, meu amigo. Conclusão, sempre procure o dentista e e sempre pergunte por que eu tenho que extrair antes, por que eu não preciso extrair agora e se eu não extrair, o que acontece? São as 3 perguntas que o paciente busca essa resposta, ela é individual, com certeza não tem um número certinho, tem casos que pode esperar, casos que não, mas vai atrás dessa pergunta e aí tá, tem que extrair, né? Aí a próxima pergunta que fazem toda hora para mim, eu trouxe aqui um especialista para nos ajudar nessa resposta doutor, eu tive um colega que ficou 2, 3 horas numa cadeira, e isso gerou um grande trauma na hora de arrancar o siso. A pessoa foi arrancar o siso, foi fazer uma cirurgia e isso gastou horas e horas. Eles até fazem o movimento que a pessoa fez em cima dele. Acho que quem está nos ouvindo agora deve estar lembrando, já conhece alguém que passou por episódios de traumas de 2, 3 horas. Por que isso aconteceu e por que não vai acontecer quando eu for arrancar o meu siso? Ou então, por que isso não vai acontecer comigo e aconteceu com outros colegas? Me conta sobre essa diferença de tempos de cirurgia. Na verdade, o que acontece? Eu sempre menciono, quando a gente escuta um fato né, desse, porque é comum muitas vezes a gente escutar, na odontologia, como na medicina, o clínico geral pode fazer tudo? Pode, e está permitido. Na medicina é até muito comum, em cidades do interior, ter a figura do clínico geral. Ele é obstetra, ele é pediatra, ele é cardiologista, ele é oftalmologista, ele é de tudo um pouco. Muitas vezes vira até o prefeito da cidade. E o que acontece? Então, existem muitos dentistas que são excelentes profissionais, que fazem de tudo um pouco, são excelentes clínicos gerais. Então, ele faz um canal, ele resolve, ele também tira um siso, e está tudo certo. Só que muitas vezes, quando ele pega um caso, porque o siso, ele é um dente anômalo, não tem uma regrinha para ele, em cada boca ele está numa posição, de uma forma, de um ângulo, um formato de raiz diferente. A gente fala que ele não tem um padrão, porque muitas vezes assim, a gente fala que os dentes da frente têm um padrão de formato de raiz, até o molar tem um certo padrão. O siso foge desse padrão. Então tem siso com 2 raízes, tem siso com 3, tem siso com 4 raízes, e a curva da raiz, né, ela é muito variada. Então, assim, às vezes era uma cirurgia que um profissional falava assim, não, eu resolvo. E na hora que ele entra para a cirurgia se complica. E como não é da rotina dele, eu sempre menciono que tudo feito com um especialista é uma rotina maior. Então, o especialista é o feijão com arroz do especialista. Então, o especialista, ele focou naquilo, principalmente se ele direcionou mais para aquela área, porque eu tenho amigos
cirurgiões bucomaxilos que eles têm muita rotina hospitalar e aí varia. Alguns têm mais rotina para docência, mas no geral, o cirurgião bucomaxilofacial ele tem uma rotina maior para fazer e conseguir sair de complicações, porque complicações surgem em qualquer área, na ortodontia, na dentística, na endodontia, na cirurgia também. Então, você caiu naquela curva da dificuldade, você já falar assim, poxa, eu já fiz tanto assim, então agora eu vou fazer assim. Não, agora não deu certo aqui, eu vou virar para cá. Você já vai virando leme das possibilidades, e aí a velocidade da cirurgia se torna muito mais rápida. Isso é um conforto para o paciente, que se você está no momento de cirurgia, você está, de certo modo, preocupado. E se você consegue entregar aquela cirurgia com qualidade, em primeiro lugar, que eu acho que é o mais importante, passando segurança para o paciente e numa velocidade maior, nossa, o paciente sai dali tranquilo e feliz, né? Eu acho que é o que todo mundo quer. Então, assim, procure, quando você for fazer isso com algum cirurgião, com algum dentista, saber a experiência dele na área, porque o dente ele pode não ser exatamente como a cirurgia, a gente imagina que vai ser daquela forma que está no raio-x, mas às vezes ela dificulta um pouco mais, e aí se você tem uma experiência maior, você com certeza vai ter uma facilidade maior de sair dessa dificuldade. Então essa é uma sugestão. E procure, se é necessário tirar, Alberto, eu só vou pegar esse ganchinho que é uma coisa que eu escuto toda semana. Às vezes o paciente tirou um siso, e aí ele vai no consultório para tirar os outros 3. E aí eu vejo que teve um delay ali de 5 anos, de uns 6 anos. Eu falo assim, mas por que teve esse delay tão grande? Aí ele fala isso que você falou. Doutor, mas eu fui tirar esse dente foram 2 horas de cirurgia. E aí eu traumatizei, só que os outros estão me inflamando, já geraram uma cárie no outro dente vizinho, eu estou sentindo muito desconforto, então não tem como eu fugir, eu tenho que tirar. E aí, já que eu tenho que tirar, eu estou vindo aqui, por isso que deu esse delay de 6 anos. Então, assim, às vezes deve ter acontecido esse relato que eu mencionei, mas olha, Goiânia, Brasil, tem excelentes, bons profissionais que vão conseguir realizar isso com conforto para você. Às vezes não é uma experiência negativa de um ponto em específico que você teve, seja na cirurgia, na endodontia, em qualquer outra área da odontologia, que você não tem que ir lá e se cuidar, porque isso é fundamental para a sua saúde. Meu amigo, eu assino embaixo. Eu só vou aqui, que é muito humilde, né, cara? Ele fala, mas ele não conta que o ouro desse cara aí é o seguinte: da mesma forma que tem colegas que são muito bons profissionais, mas de repente estão gastando 2, 3 horas para extrair e tem uma qualidade muito boa na extração. Da mesma forma que tem colegas que fazem uma finalização ortodôntica com aparelho em 2, 3, 4 anos e também faz uma finalização muito boa. A finalização boa, seja em qualquer área da odontologia ou da medicina, ela tem que acontecer em um tempo de tratamento mais eficiente, mais eficaz. Por quê? Olha, gente, você ficar com a loja cirúrgica aberta durante 1h30, 2 horas, o seu rosto vai ficar assim, né? Agora, se você gastar 10 minutos para arrancar os 4 sisos, cara, é isso, o fato é isso. O que esse cara tem aí é processo. Então, o conhecimento, até, né, se você estudar, fizer a formação, a história do especialista tá bacana. Mas é igual as pessoas falando, a Nayara Nogueira, tirei os 4 sisos muito rápido. Esse é o lance. Então, você tem a parte de preparo, você tem a parte de instruções, você tem a parte de medicação, show de bola. Mas você não pode ter que reinventar a roda em cada siso. Você tem que olhar para você, esse aqui é assim, assado, e vai, pronto. Ele falou um número aí no início, para quem não pegou, 37K, né? 37 mil pacientes, é isso mesmo? A gente tem uma casuística muito grande lá na clínica. Sisos eu não consigo mensurar, né? Porque tem pacientes que vão lá para Cada tirar um 4 extrai um, sisos, extrai 4, enfim. 2, 4. Tem muitos pacientes também que foram de implantes, mas essa estrada aí, que é uma estrada já com uma casuística grande, passa mais segurança, né? Isso é bom e dá para a gente, querendo ou não, uma expertise maior, né? Mas eu sempre menciono que
é uma jornada. A gente está sempre aprendendo mais, a gente está sempre evoluindo mais, a gente sempre tem algo a mais que a gente pode melhorar. É lógico que quando a gente faz muito e a gente tem carregando isso, a chance da gente sempre estar colhendo bons frutos é maior. É um plantio, né? É um plantio eterno. A gente sempre está plantando, mas é isso, meu amigo. E a Nayara Nogueira não me deixa mentir, ó. Extração de 4 cis em 10 minutos. Vamos pedir para a Nayara, vamos pedir para minha sogrinha, a Rosângela. Vamos compartilhar aqui a nossa live aqui com as pessoas para elas poderem entrar. Ó, Eu quem vou que vocês fazer isso quiserem, aqui depois tem para os um meus. aviãozinho aqui. Um Se vocês muito aviãozinho. obrigado, Nayara, muito obrigado a Miriam aqui, minha amiga dentista também, Pronto. que sempre Tem os colegas encaminha. dentistas também. Cara, compartilha aí com aquela pessoa que quer tirar dúvidas sobre essa parte de siso, essa parte de aparelho. Então, resumindo, a experiência tem que ser muito específica para aquilo que você quer. Mas a especialidade é a cirurgia bucomaxilofacial. Bom, mas isso é muito amplo, né? A gente tem a ortognática, a gente tem A cirurgias parte de traumatologia. pós-traumático. Você tem um monte de coisa nisso daí. Às vezes o que o paciente quer, fala, cara, eu quero pôr um implante. Então, peraí, quem vai me passar a segurança, quem vai me tranquilizar, quem vai trabalhar isso bacana? E a mesma coisa do aparelho. Então, o aparelho, tem vários tipos de aparelho, cara, mas assim, olha esse tipo de aparelho aqui. É muito comum. Não, mas eu quero trabalhar com alinhador, eu quero algo de sem fio, sem machucar, sem afta. Você acha que você aprende isso na faculdade? Você acha que você quer só colocar o aparelho e deixar rodar? Então, tem que ter o processo, tem que olhar o caso, já ter experiência, já ter tratado. Então, tem que, igual você comentou, você tem que encontrar um profissional que já tenha feito muito do mesmo. Muito paciente, muito processo. Quanto tempo vai durar? Vai durar por volta de 10, 15 minutinhos. Opa, gostei da segurança do profissional. Não, vai durar 3 horas. Vamos pegar uma segunda opinião? A mesma coisa com o aparelho. Você fala, você vai ficar quanto tempo? Uns 5 anos. Poxa, gente, pega uma segunda opinião. Que 5 anos o quê, cara? Agora, e se a pessoa se sentiu muito segura com a pessoa falando 5 anos? Aí tudo bem, né? Mas no geral as pessoas têm que são pessoas mais ocupadas, pessoas que têm ali uma demanda muito grande, mas enfim, vamos tocando aqui as dúvidas das pessoas, a gente empolga, né, velho? Vamos lá, passei por isso é a questão dos anos, coloco o implante antes, durante ou depois de usar o aparelho. E se eu já coloquei o implante, como que eu vou colocar o aparelho? Vamos lá, essa acaba que a gente frequente a gente atender pacientes que muitas vezes, por vários motivos, às vezes perdeu o dente por um trauma que teve, às vezes perdeu o dente. Uma coisa que eu vou falar, gente, muito importante, que o Alberto falou, só pegando o gancho que ele falou, a pessoa sentir muita segurança como profissional. E então, assim, questione, pergunte, sabe? Tenha esse elo, porque em todas as áreas, na cirurgia, na ortodontia, na endodontia, na reabilitação protética, em todas. É muito importante isso, porque, como ele mencionou, tem tratamento de ortodontia. Independente, se você falasse, o Alberto hoje ele é speaker da Invisalign, então, muitas vezes, o profissional ele quer se tornar habilitado a colocar o Invisalign. Ele tem dúvidas, ele questiona, ele fala assim, ele pega um caso, ele quer questionar e o Alberto auxilia nesse questionamento. Por quê? Porque a experiência do profissional nessa área, no caso, que o Alberto tem, vai somar, combinar para aquele profissional entender que caminho que ele tem que seguir. Porque realmente é tudo dinâmico, é tudo a gente tem que estar sempre aprendendo. Mas vamos lá, vamos voltar aqui no implante dentário. O implante dentário é um ponto muito importante que as pessoas muitas vezes não sabem. O implante é um ponto fixo. E o dente, a ortodontia faz a movimentação. Ela é lenta, ela é gradativa, porque movimenta bem levemente o dente, a formação óssea novamente daquela região que movimentou. Então, é todo um processo aqui que daria para ter uma aula somente de movimentação dentária. Mas o implante é um ponto fixo. Então, é o seguinte, se o paciente já chegou com aquele implante e o ortodontista ele precisa de movimentar o dente e aquele implante vai atrapalhar, às vezes, ou vai ter que ser removido aquele implante e colocado na posição que o ortodontista necessita. Então, eu sempre menciono assim, a pergunta do Alberto foi fantástica. Colocar o aparelho antes, durante ou depois? Depende do planejamento do ortodontista. Quem, nessa hora,
quem comanda todo o andamento vai ser o ortodontista. Por isso que é importante haver um diálogo entre o cirurgião, o implantodontista, com o ortodontista. Porque às vezes o ortodontista fala assim, não, eu preciso desse implante aqui, porque aqui está tudo sem dente. Esse implante aqui, com essa coroa, faz ele mais ou menos nessa região, porque no que eu movimentar, esse implante vai até ajudar como um ponto de apoio para ancoragem para a movimentação dos dentes. Aí quem vai falar vai ser o ortodontista. O ortodontista fala, especifica a região, e aí o cirurgião, o implantodontista vai lá e coloca o implante. Às vezes ele vai falar assim, não coloca nada. Espera eu fazer umas primeiras movimentações e daqui uns 6 meses eu vou estar te encaminhando o paciente para colocar o implante aqui. Aí você vai lá e coloca ali. Ou, em certos casos, ele pode pedir, olha, como é só um implante aqui ou outro aqui, eu vou alinhar tudo. Na hora que estiver faltando apenas 1 mês, 2 meses para finalizar o tratamento, vou te encaminhar o paciente para você colocar, ou na hora que eu tirar, aí essa dinâmica, literalmente quem comanda é o ortodontista. Logicamente a gente troca uma ideia juntamente com o ortodontista, mas é de acordo com o planejamento que o ortodontista fez para o tratamento. Isso mesmo, amigo. Eu indico meus implantes para o Dr. Henrique lá da CCO aqui em Goiânia. E é bacana isso, essa relação, né? De poder falar, manda radiografia e conversa e depois explica o que for melhor com o paciente. Só que ontem, uma história rápida, que ontem eu recebi a indicação de um implantodontista lá de Senador Canedo, falando assim, ó, não dá para pôr implante aqui, o dente está torto demais, a mordida está horrorosa, estava um caos, né? Então, o que era o caso? O caso era mais ou menos assim, ó, você tem um dente para frente, então tem que jogar para trás, tudo bem? Só que a parte de trás, ela não tinha, tadinha, ela tinha o que a gente chama de prótese parcial removível, né? Ela tinha uma prótese que encaixa no restante dos dentes dela e a prótese deixa ela com vergonha, porque é muito grande a prótese, né? E não tem tanto apoio, então ela cai quando ela vai conversar, ela na hora de comer entra comida dentro ali, fica um horror, né? É uma paciente jovem, apenas 50 anos de idade. Então, resultado, ela veio para colocar aparelho. Só que se não, o dente está para frente, realmente tem que jogar para trás. Mas ela usa uma prótese móvel. Como que eu vou usar a bateria posterior para jogar o dente para trás se ela não tem dente posterior? Então, de novo, é um caso bacana, onde ela veio, fez a avaliação. Eu entrei em contato com o colega e falei, colega, você vai colocar só um implante aqui atrás. Porque agora tem, embora sejam 6 dentes na frente, só um implante de cada lado já vai ser suficiente para eu puxar esses dentes para a posição certa. E aí eu vou falar para ela, olha só com esse um implante que você vai pôr, já vai melhorar demais aqui a sua mastigação, você vai jogar fora essa dentadura horrorosa aqui, você vai voltar a ter uma dignidade. E se você tiver condições financeiras, durante o tratamento eu vou te orientando, agora está na hora de você colocar o segundo implante, o terceiro implante. E se puder, no final, quando ela terminar, tirar todo o aparelho, ela já vai estar com as coroas sobre o implante, porque né, o implantodontista está junto ali do reabilitador, né? Então você faz o pino, que é o implante, e sobre ele você já coloca o dentinho. E aí sim a pessoa volta a mastigar, tem um resultado de excelência e não vai pôr o implante no lugar errado. Não pode pôr o implante no lugar errado. Dá um trabalho. Dá. Implante. O cara tá assim, o clássico, né? Ele perde um dente, os outros vão e entortam, né? O certo é pôr o aparelho para fazer esse movimento, assim, ó, tranquilo, né? Tranquilo. Ah, o cara não, tá com o dente torto, ele me vem e coloca um implante fininho, pequenininho aqui na posição errada, deixa esse dente deitado, o que acontece? Junta comida aqui embaixo, aí começa uma série de problemas, você meio que foi para resolver uma coisa, ganhou efeitos colaterais severos. Então, é isso que o doutor Henrique falou. Faça uma consulta holística, uma consulta que foque no que é melhor para cada paciente, ao invés de ficar colocando coisas específicas com dentistas específicos, sem olhar o que é melhor para o paciente. Não é assim, meu amigo? Exatamente, perfeito, exatamente. Show de bola. Mas aí a pergunta é essa, né? E fez o tratamento ortodôntico, talvez não estivesse na hora de tirar o siso, não precisava tirar o siso, enfim, respondeu aquelas 3 perguntas. Chegou no final do tratamento ortodôntico. Se não tirar o siso, o que pode acontecer? Eu tenho que tirar o siso para evitar que volte a entortar o dente da frente? Ou não precisa nunca tirar o siso e esquece esse trem de siso? Para sempre. Ó,
O siso, eu acho que ele é um dente que ele tem que ser sempre avaliado, sabe, gente? Porque, assim, eu falo que como é uma rotina minha diária, extração de siso e implante, eu fico vendo muito paciente chegando com 25, 30 anos, às vezes com um comprometimento sério no dente vizinho ao siso. Eu não, existem correntes que falam que o siso pode fazer esse apiamento aqui na frente, e tem correntes que falam que não. Eu acredito que entortar esses dentes à frente, não, na minha concepção. Mas ele atua diretamente no dente vizinho a ele. Isso daqui eu já vi vários e vários casos. O segundo molar, que é um dente de mastigação, que é um dente importante para você. O siso, eu sempre menciono 3 pontos do siso. Ele é um dente sem função mastigatória, você ter ou não ter, você mastiga perfeitamente bem sem os seus sisos. Segundo, dificilmente tem um espaço para ele nascer perfeitamente na boca, às vezes ele fica travado ali atrás. E terceiro, muitas vezes ele acaba gerando algum problema para o dente vizinho, ele inflama, entra resíduo de alimento, infecciona, gera cistos ali na região, então ele é um dente que tem que ser observado. Tem casos que o paciente chega, o dente está numa posição que nem tem necessidade de remover, sabe? Dependendo da forma e posição que ele está, pode até ser que ele consiga nascer perfeitamente, tenha um espaço na boca e ele esteja na oclusão perfeita, tudo bem. E o paciente consiga também fazer a higienização boa, porque também soma esse fator, porque tem paciente que tem dificuldade de higienizar. Tem dificuldade de higienizar os dentes no geral. Quanto mais o siso que está lá atrás, higienizar atrás do siso, entre o siso e o outro dente, né? Usar o fio dental de maneira correta, bem lá no fundo. Então, assim, eu recebo muito paciente que ele chega, né, com mais de 40 anos, muitas vezes, com a cárie no siso, né? A Carla está falando aí, tem dificuldade de higienizar. Muitos pacientes têm essa dificuldade porque o dente é lá atrás. E aí essa dificuldade muitas vezes gera uma cárie, essa cárie está entre o siso e o outro dente e acaba prejudicando o outro dente. Então é assim, é importante o ortodontista observar. Às vezes o ortodontista terminou o tratamento, o dente ainda está incluso, né? Não irrompeu, ele olhar, encaminhar para um cirurgião bucomaxilo, que às vezes o cirurgião olhando e vendo que realmente não vai ter o espaço, remover naquele momento é mais tranquilo do que esperar um problema para frente. Então, o profissional vai estar olhando se precisa ou não tirar, se pode preservar, tá? Né? Fazer só apenas um acompanhamento. Então, é um momento que é importante, não tem uma regrinha assim, ferro e fogo. Eu falo assim, qual que é a regra ferro e fogo? Ir ao dentista, olhar, radiografar, analisar. Eu tive um caso agora recente, Alberto, até interessante. É uma médica e o marido é dentista, coincidentemente. E o marido tinha tirado 3 sisos e deixou um que estava numa posição mais difícil, até porque o marido não é cirurgião, mas gosta de fazer cirurgia, o marido dela, e tirou 3 e tudo bem, e deixou apenas um siso, o 48. E esse siso, ele tinha, pelo visto, um íntimo contato com a boca, muito pequeno, que dava para entrar um resíduozinho de alimento, tá? E aí tirou, e quando foi ver, num segundo momento, alguns anos depois, tinha infeccionado, e esse cisto que gerou ali na região, jogou o siso lá para a base da mandíbula, e já tinha perdido o osso todinho ali na região. Eu tive que fazer uma técnica cirúrgica que chama marsupialização, que você, para eliminar esse cisto, esse foco de infecção, você abre, você cureta tudo, nem tinha como acessar o siso e tirar esse siso, ele já estava totalmente horizontal, ele desceu para a base, pela pressão, tudo, e eu falei, ó, agora nós vamos acompanhar, olha, médica e marido dentista. Então, assim, o acompanhamento ele tem que ser gente, constante. A gente sempre fala, gente, eu faço uma analogia, Alberto, que eu falo que o dentista tem que ser seu amigo eterno, sabe, para o resto da sua vida. Eu gosto muito de trabalhar essa ideia da prevenção, da preocupação. Terminou o tratamento ortodôntico, vai uma vez por ano no ortodontista, vai ver como é que tá, vai olhar, ver se você está higienizando bem, faça esse acompanhamento. Eu falo que quando a gente compra um carro, né, independente se ele é novo, se ele é usado, se é um carro, se é uma moto, independente, a gente sabe que a gente tem que trocar o óleo do carro, que a gente tem que fazer a manutenção. Se o carro é novo, se você não fizer, você perde a garantia do carro. Então a gente sabe que são tantos quilômetros, só que se você rodar mais, aqueles quilômetros são tantos quilômetros por tempo. Se você rodar mais, aquele tempo vai ser diminuído. E o dentista, a gente não tem que ir ao dentista, a gente não tem que olhar
Porque a gente mastiga, a gente força, a gente pressiona, a gente não sabe, não, eu escovo bem, será que não é importante você fazer uma profilaxia? Com relação ao seu siso, será que não é importante você, se foi resolvido manter seu siso, olha sempre, vê se está tudo bem, faz um check-up periódico para ver se está tudo ok, sabe? Porque assim, antes você olhar aquilo no momento correto e ter uma ação, nossa, precoce, do que você esperar gerar o problema para estar tirando. Então, igual eu falei logo no início, se eu pudesse escolher que todos os pacientes me procurassem para olhar com relação aos sisos, entre 15 e 18 anos de idade, eu falo que seria perfeito. Tudo bem, podem ir com 20, com 25, com 30, com mais de 30, sem problema. Até porque esses pacientes chegam, muitas vezes, gerando problema no dente vizinho. Então, o siso, ele pode gerar uma infecção ali na região, pode gerar um problema no dente vizinho, pode interferir na oclusão do dente vizinho. Eu já vi vários sisos que interferiram o eixo, pressionaram tanto o dente vizinho que ele mudou o ângulo do dente vizinho, tirou o dente vizinho da correta oclusão. Então é importante a gente olhar, é importante a gente cuidar da gente, é importante a gente ter esse olhar preventivo, não remediar, mas prevenir. Então Com isso. certeza, meu amigo, com certeza. Eu faço de suas as minhas palavras. Faço até uma pergunta para quem está nos escutando agora. Anda revisando mais o carro ou a saúde dele? Né? O carro, a cada 6 meses, óleo 6 meses, para revisão, paga lá. E o dente? A gente está falando de um raio-x, de um exame clínico, enfim. Você citou um exemplo aí bacana, né, de um cisto aparecendo onde não tinha nada. Isso é fundamental. Isso até aconteceu com a minha boca, né? Então, faz uma radiografia, vê se está bacana. Simples, é uma revisão, meu Deus do céu. Tão importante pegar as coisas no início. E sobre a história do siso, terminou o tratamento ortodôntico? Cara, que bacana. Você faz uma radiografia, você vai ter a oportunidade de agendar o momento da extração, riscar a sua agenda pessoal e profissional. Se for esse sistema aí de 10, 15 minutinhos, você tem um pós-operatório bacana. Agora não, o cara fala, não está doendo, eu não vou extrair. Aí começa. Eu vou marcar uma viagem, eu tenho um compromisso, eu vou dar uma aula, eu tenho um compromisso importante. Aquele siso começa a inchar, a inflamar, dá uma pericoronarite. Então aí o cara já não vai mais no dentista preventivamente, ele vai com uma urgência, com um processo inflamatório ativo. Às vezes a anestesia não vai nem ser muito... Você vai ter que tomar antibiótico antes de fazer a cirurgia. De tamanho é o preço biológico a se pagar por isso. E aí você imagina cancelar uma viagem importante? Sobre a questão de extrair o siso também, eu gosto muito dessa relação. De cada 10 casos, me corrija se eu estiver errado, 9 precisam extrair o siso ao final. 9 precisam extrair. Por esses motivos aí, pericoronarite, inflamação gengival, você tem ali um processo de potencial siso, cárie, doença periodontal, mau hálito. Nossa, é tanta coisa, né, que a gente fala que tem que extrair o siso sim. Preventivamente é melhor do que esperar inflamar. Mas tem um detalhe, só um detalhe que eu coloco muito nessa história. Por que não existem mais artigos falando sobre apiamento de incisivo inferior e a relação disso com o siso? Porque o Dr. Liro, lá na década de 1980, 83, ele já tinha feito um trabalho de 30 anos de acompanhamento. Né? Isso me lembra até a questão das vacinas. Né? Como é que você faz uma vacina com 6 meses? Cara, foram 30 anos acompanhando pacientes que extraíram siso do lado direito em relação ao lado esquerdo, só em cima em relação a embaixo. Acompanha o cara. O que acontece com o incisivo inferior? Em todos os casos, o incisivo entorta. Isto é, o dente, esse incisivo, ele vai entortar sempre. E ele vai entortar extraindo o siso ou não extraindo o siso. Então, eu fico muito frustrado quando o paciente volta lá, fez o tratamento aos 16 anos, tirou o siso, aí ele volta aos 25 anos e fala, cara, quando eu tirei o siso, o dente entortou do mesmo jeito. Aí eu falo, mas por que você extraiu o siso? Aí a pessoa fala justamente esse argumento. Tem 9 em cada 10 pacientes precisam extrair o siso, e por vários argumentos, mas ele traz só esse. Eu extraí o siso para que o dente não entortasse. Por isso eu tirei a contenção, por isso o dente entortou. E eu falo, cara, apiamento terciário, passou pelos 18 anos, o seu dente vai entortar. Então é muito melhor você se prevenir de outras maneiras do que credibilizar um processo cirúrgico lá atrás, que tem a indicação, tem várias indicações para acontecer, mas credibilizar essa história do apiamento inferior porque deixou de arrancar o siso. Oh, meu Deus do céu. Resultado, extrai o siso, não se preocupa com a contenção,
o dente entorta do mesmo jeito, do mesmo jeitinho. Então, vamos separar as coisas. Tem que extrair o siso? 9 em cada 10 pacientes precisam extrair. Mas eu vou extrair para evitar que o dente venha entortar? Ah, não tem nada a ver, o dente vai entortar de qualquer jeito. E a gente, o ortodontista, sabendo disso, ele vai fazer o quê? Ele vai mandar arrancar o siso, na maioria dos casos, por várias razões. Mas ele vai se preocupar com a contenção ortodôntica e a manutenção dessa contenção para que o dente não venha entortar futuramente. Não é assim, meu amigo? Exatamente, exatamente. Show de bola, show de bola. E Excelente vamos lá. orientação aí. Show de bola. E a pergunta que todo mundo faz, todo mundo quer saber, é essa história do eu vou arrancar o siso, eu vou colocar implante, eu vou colocar aparelho, eu vou usar Invisalign. Será, doutor Henrique, que vale a pena o investimento? Será que vale a pena investir em uma extração de siso? Isso daí, enfim, vale a pena ou não vale a pena? Eu queria muito escutar as suas palavras. Eu sou suspeito para falar. Eu falo que tudo que você investe em você, na sua saúde, no seu bem-estar, vale a pena. Qualquer coisa, gente. Porque assim, eu menciono, às vezes, quando o paciente termina um tratamento de implante na clínica, eu recomendo muitas vezes que ele compra, tem alguns irrigadores que são jatinhos de água, né? Uma marca que foi a precursora, foi o Waterpik. Então eu falo assim, aí o paciente muitas vezes ele pergunta, mas quanto que é? E hoje tem várias marcas no mercado, mas é um produto que ele tem um valor né, já perto da casa dos R$ 1.000. E aí a pessoa fala, poxa, mas R$ 1.000 um aparelhinho para higienizar a boca? Eu falo assim, gente, você vai usar ele todo dia. Você usa toda hora. Os seus dentes você usa toda hora. Você está mastigando. A sua digestão começa pela boca. Eu recebo paciente encaminhado de endocrinologista, porque às vezes ele está faltando um dente ou outro, e aí ele não está emagrecendo, ele não está tendo uma absorção correta de nutrientes, porque ele não está tendo uma mastigação correta. O alimento vai entrar inteiro, sobrecarrega o estômago, sobrecarrega o intestino. Então a saúde começa pela mastigação, a mastigação correta. Então é importante alinhar os dentes, gente, é importantíssimo alinhar os dentes, sabe? Para a função correta. E, assim, alinhar para você ter um sorriso que você acha que está bonito. Hoje as pessoas procuram os dentistas, eu acho isso muito bom. Hoje a estética está levando as pessoas a chegarem no consultório, né? Nos consultórios, às vezes a pessoa tem a oclusão correta, está tudo certinho, se fez o implante, se tirou o siso, já tirou, está tudo redondo, mas ela quer ir lá para ter os dentes mais bonitos, ela quer fazer um tratamento estético e vale a pena? Vale a pena. Por que vale a pena? Porque ela está investindo nela. Tudo aquilo que a gente investe na gente, a gente que colhe. E eu escuto muito, Alberto, até porque eu recebo muito paciente para fazer implante, que chega lá, 5, 70 anos, alguns com 80, alguns com mais de 90, questionando assim, doutor, mas vale a pena eu colocar implante? Eu estou com 80 anos. Eu falo assim, vale demais. Você sabe por que vale? Porque você está investindo na sua saúde. Independente se você vai viver mais 10, mais 20 anos, mais que 20 anos, o que importa é você viver bem, sabe? Então, quando alguém chega lá na clínica com 50 anos de idade e os dentes, ele perdeu um ou outro dente na adolescência ou com 60 anos de idade, eu falo assim, nossa, mas vale a pena você fazer uma alinhamento. Mas, doutor, mas vou alinhar agora. Eu falei assim, mas e agora, ué? É agora que é o momento para você. Chegou o momento agora, vamos alinhar agora. Alinha agora, a gente coloca o implante no lugar correto. Se tiver que tirar o siso, se o siso está atrapalhando, se o siso está totalmente fora de posição, porque você já perdeu o dente do lado, o siso angulou, então vamos tirar agora, não tem problema. Sim, você não veio no momento anterior, porque às vezes suas prioridades eram outras, e está tudo bem, mas você agora começou a se preocupar, então o seu momento é agora, você só tem um presente, o passado a gente não volta. Sempre vale a pena. Eu menciono que sempre tudo aquilo que você investir na sua saúde, você é o maior beneficiário. Porque as pessoas, Alberto, eu vejo isso demais. O paciente chegar, isso é ruim, o paciente chegar lá no consultório com 80 anos, com 70, falar assim, fiz pelos outros e esqueci de fazer para mim. Porque a pessoa pode ser a melhor pessoa do mundo, Alberto. A pessoa pode ser a pessoa mais caridosa, que mais ajuda os outros, que mais faz pelos outros. Ninguém pode levá-la, colocá-la lá na nossa frente. Tem que ser ela, sabe? Ninguém pode ir no lugar dela.
Tem que ser ela que tem que ir lá. Então ela tem que partir essa vontade dela. E aí, às vezes, as pessoas fazem para os outros e não fazem para ela. Mas é importante ela fazer, até para ela se sentir melhor, até para ela fazer mais para os outros, né? Não tem nada errado de fazer, não. Eu acho que tem que fazer, mas vale a pena demais, vale a pena você alinhar seu dente, você ter o sorriso que você tem vontade de ter, fazer os implantes na região que precisa, remover um siso que está te incomodando, se está incomodando, se é necessário remover, muitas vezes vai ser necessário, procurar um cirurgião que você sinta muita segurança e fazer o procedimento. Tudo aquilo que você investir em você, saúde, fisicamente, você vai ganhar. E aí você ganhando, isso faz bem para você e você irradia essa felicidade para as pessoas que estão perto de você. Então, Alberto, eu acho que vale a pena demais, demais, demais da conta. Eu acho que vale mais a pena do que muitas e muitas coisas na vida. Eu falo assim, às vezes a pessoa fala assim, nossa, doutor, mas eu vou fazer isso aqui, eu acabei de trocar de carro, eu acabei de fazer uma reforma em casa. Eu falo assim, eu sou suspeito, eu acho que aqui era mais importante, eu acho que a reforma em casa é importante também, trocar de carro, se é uma vontade da pessoa também, eu acho que é legal, mas eu colocaria a saúde num primeiro plano e aí vem as outras coisas. Mas a saúde, ela é essencial e a saúde, ela aqui a boca é essencial. Então, invista. As pessoas que investiram nisso, Alberto, o brilho no olhar, o que elas relatam depois, assim, é algo que deixa a gente muito satisfeito. Né? Ela falando que valeu a pena, que tá mastigando melhor, tá sentindo que tá tendo uma saúde melhor, tá mais feliz com um sorriso, tá sorrindo mais. Nossa, isso é bom demais. Com certeza, meu amigo. Escutar o paciente no final dizendo assim, cara, por que eu não fiz isso antes? Por que eu Verdade, fiquei adiando? Por que eu fui verdade. atrás? Mas você me contou uma história ali que me lembrou demais a minha paciente, a dona Maria, de 92 anos. 92 anos. Ela veio aqui para fazer uma limpeza e eu, lógico, como todo paciente, eu faço uma análise holística, eu vejo o siso, eu vejo a questão de implantes, eu vejo tudo. E ela tinha um apiamento no incisivo inferior muito grande, muito severo, 92 anos com todos os dentes, viu? 90, bem tortinho. E, de novo, o dente está torto, está juntando tártaro, está juntando cálculo, e é muita coisa, muito. E tadinha, 92 anos, então não precisava de que esse Waterpik para ela ajudar na higienização, até porque a coordenação do motora não era bacana, mas 92 anos. E assim, fofa demais, dona. Cara, então vamos fazer a limpeza sim, mas ó, nós precisamos aqui colocar um aparelho ortodôntico. Aí ela falou, mas eu não tenho idade para colocar aparelho. 92. Eu não tenho idade para colocar. Não, dona Maria, é o seguinte, só não vai usar esse aparelho aqui não. Claro que não. Ela não consegue nem escovar o próprio dente. Você acha que vai ficar como quando colocar esse tipo de aparelho? Então, não, dona Maria, só tem um aparelho mais confortável aqui, ó, o alinhador, ele funciona, placas removíveis, você vai trocar, você vai tirar, você tira, escova o dente, põe de novo. Ela gostou, ela entendeu, espertinha menina, 92 anos. E ela, bem consciente, cuidou das filhas, cuidou dos netos, agora está cuidando de quem? Dos bisnetos. E ela dizendo, mas doutor, será que eu preciso, na minha idade, para mim? Aí eu disse, claro, chega de cuidar de todo mundo, vamos cuidar da senhora agora, a senhora está super bem, está com saúde, por que não? Então vamos alinhar esse dente. Em quanto tempo? Eu fiz uma proposta de tratamento, alinhamento dentário, 3 meses só. 3 meses apenas. Então não é 3 anos, não são 3 anos, são 3 meses. Resultado, ela adorou a proposta e tudo. Uma semana depois, me liga a filha dela, dizendo, vocês estão loucos? Como assim colocar aparelho na minha mãe? Minha mãe tem 92 anos. Vocês ficaram loucos? Como assim? Não pode pôr o aparelho numa pessoa dessa idade. Aí eu falei assim, a própria filha achando ruim da mãe cuidar da própria mãe, que cuidou dela, né? Limpou a fralda da menina lá durante mais de anos, não deixa a mãe colocar aparelho. Aí, de novo, lá vai eu fazer aquela sentença. Ela merece sim, ela cuidou de você, você não quer o melhor para sua mãe. Mas ela vai ficar 3 anos. Não, não vai ficar 3 anos. O propósito de tratamento é mais efetivo, a gente tem essa técnica assim assado e tudo certinho. Resultado, a dona Maria fez o tratamento, foi um sucesso. E agora ela tem o quê? O dente alinhado, então não tem mais aquele acúmulo de tártaro. Ela está com a mordidinha mais certinha. Então ela tem uma mastigação melhor, ela tem um sorriso melhor. Mas aos 92 anos. Quanto mais idade a pessoa tem, eu acho que mais ela merece um autocuidado, mais ela merece que o apoio dos filhos. Essa filha dela,
Eu custei para convencer ela, eu custei para convencer ela. Porque eu acredito até que havia ali um certo, tipo, a minha mãe está cuidando de si, ninguém vai cuidar de mim. Eu convidei ela para chamar ela, para deixa eu dar uma olhada nos seus dentes também. Ela ficou chateada demais, ela ficou, nossa senhora, ela ficou muito brava. Mas eu falo, insisto isso com os pacientes. Conclusão, cuide de si mesmo. Vale muito mais a pena do que trocar um celular, fazer uma reforma em casa, fazer uma viagem que dura uma semana, num resort, por exemplo, você vai gastar, às vezes, muito mais do que um tratamento de implantes completo. Só que uma viagem de uma semana é uma semana. Agora, você voltar a mastigar, você voltar a sorrir, nunca mais ter aquela quantidade de acúmulo de tártaro nos incisivos, a que preço? Então, de novo, celular você troca, carro você atualiza, viagens você faz. Mas se vão. Excelente Elas se colocação, vão. Alberto. Eu menciono que muitas vezes, eu falo que eu fiz alguns cursos de gestão, você também, que muitas vezes o maior concorrente do dentista, naquele momento do paciente fazer o tratamento, é ele enxergar que aquilo é uma prioridade para ele. Porque às vezes ele não enxerga aquilo como uma prioridade, ele fala assim, nossa, a minha prioridade é aquele sofá novo da minha casa que eu quero comprar, a minha prioridade é aquela viagem que eu quero fazer, que tá tudo bem, você tem que fazer também, mas ele não enxergar a saúde dele como prioridade. Então, ele acha mais correto ele fazer uma viagem, gastar muito dinheiro numa viagem, por uma semana naquela viagem, do que ele fazer um tratamento que às vezes está ficando, às vezes, metade do que ele está gastando na viagem. Muitas vezes metade, e ele fala assim, não, mas... E aí ele acha aquilo. É interessante, eu tive um caso de um paciente, eu vou contar, ilustrar aqui, o paciente, ele tinha que fazer já uma reabilitação de implantes, ele chegou num certo momento que ele precisava de fazer, e ele estava achando aquele tratamento caro, mas ele tinha, era uma reabilitação maior, tudo. E aí eu perguntei assim, o que o senhor gosta de fazer? Alberto, ele falou assim para mim, eu gosto de pescar. Aí eu perguntei como é que era, ele foi contar as histórias de pescaria, de tantas vezes que ele viajou, de tantas... ele falava de peixe que ele pegava, que enchia 2 freezers de peixe na época que podia e tal, foi contando. E aí eu brinquei com ele, falei assim, então o senhor já gastou muita coisa em pesca. Aí ele olhou, riu, olhou nos meus olhos e falou assim, olha, com tralha de pesca fechada, lacrada, eu pago esse tratamento. Minha mulher não deixa eu comprar um molinete a mais, porque eu tenho demais guardado, lacrado. Aí eu brinquei, falei assim, olha, tá aí. A sua prioridade foi sua pesca e tá tudo bem. Agora a sua prioridade é seu dente. E você tem que cuidar. Aí ele olhou, riu, falou assim, é verdade. Porque eu coloquei ele para entender que a saúde dele era importante. O bloqueio dele era assim, mas será? Será? Aí na hora que ele viu, ele falou, poxa, mas é verdade. Então, assim, se perder um dente, está perdendo um órgão. A Carla falou, está perdendo. Então a gente tem que cuidar, a gente tem que se preocupar, a gente tem que cuidar do sorriso. Você vai ganhar demais, a gente ganha demais quando a gente cuida da gente, sabe? E cuidar é essencial. E ele entender que isso realmente é uma prioridade, que aquilo é importante. A colocação da viagem eu achei fantástica, Alberto. Muitas vezes ele troca um tratamento que vai gerar uma saúde por anos da vida dele por um momento de uma semana. Tudo bem, a gente tem que viajar, eu acho que é importante ter o lazer, mas na hora que está pesando, se estivesse pesando para fazer as duas coisas, com certeza, como você falou, coloca esse, depois você viaja, entendeu? Coloca a sua saúde na frente, porque ela não tem preço, gente. Ela você está investindo no seu bem-estar, na sua qualidade de vida, mastigando bem, bom para o seu estômago, é bom para o seu intestino, absorve melhor os nutrientes, é bom para sua pele, para o seu cabelo, para você, como um todo. De nada adianta você trocar um celular, ir para uma viagem, mas está lá com o dente inflamado, está lá com o dente que está com processo de deteriorização, ou pior, você nem sabe que isso está acontecendo com você. Então, vá ao seu dentista, peça uma radiografia, faça um exame completo, coloque essa parte de saúde bucal em primeiro lugar. Se aí você vai escolher, bom, eu vou querer extrair o siso em 3 horas, eu vou querer colocar esse implante aqui e muito traumático ou não. Então, na conversa que você vai ter com o seu profissional, você vai ver o grau de experiência que ele tem naquela situação em específico. Não gere traumas
extraindo o seu dente durante várias horas. Não permita traumas usando o aparelho por 5, 10, 15 anos. Isso gera um trauma. Então a gente fala, vá ao dentista, mas escolha bem esse profissional, aquele profissional que vai te passar toda a segurança, toda a confiabilidade, vai ser um sucesso, meu amigo, tenho certeza. Eu vi que o Eduardo quer fazer uma pergunta. Eduardo, se for que a gente souber responder, vai ser um prazer. Bacana demais. Não é legal isso, gente? A gente poder Bom. trazer esses experts aqui para fazer esses comentários bacanas, trazer esses insights legais. Eu vi muito nessa Dona Maria que eu cuidei aos 92 anos de idade, aquele conceito, né? Que é bíblico, né? Você tem que amar ao próximo como a si mesmo. Mas eu vejo que as pessoas às vezes só estão cuidando dos filhos, só estão cuidando do marido, só estão cuidando do vizinho, de todo mundo e de si mesmo. Então, como a si mesmo. Então, você tem que cuidar do outro como a si mesmo. Então, tem que equilibrar, cara. Você não pode falar assim, ó, minha filha, meu filho vem em primeiro lugar e eu tô aqui, né? O dente estragado, o dente torto, juntando tártaro, mau hálito, baixa autoestima. Você colocou implante, eu tô com medo de colocar implante. Se todo mundo conversasse com o Dr. Henrique e outros bons profissionais, com certeza essa história do medo já teria ido embora há muito tempo. Faz isso logo, cara. 15 minutos, uma cirurgia dessa. Meu Deus do céu, não perde tempo, não. Vamos lá. O Eduardo perguntou a contraindicação do siso. Eduardo, teria que analisar o caso, porque assim, às vezes o siso está numa posição tão difícil para fazer a cirurgia e não tem chance de ter contato nenhum com o meio bucal, que às vezes você pode fazer a preservação, o acompanhamento, sabe? Ou quando ele nasceu, né, que não é fácil, na minoria dos casos, nasceu na oclusão certinha e o paciente tem facilidade de manter, muitas vezes você mantém o siso, que a gente mencionou. Não é com a regra para tirar, mas na maioria dos casos não tem espaço para o siso nascer, na grande maioria dos casos não tem espaço para ele nascer, ele não tem função na sua mastigação e muitas vezes ele gera problema no dente vizinho ou pode gerar uma infecção no local. Então, o acompanhamento com o profissional, olhar isso de maneira precoce, se possível aí na adolescência, né? E é fundamental. Se resolveu não fazer por algum motivo, colher uma informação a mais com o cirurgião bucomaxilo. O Brasil, felizmente, ele é referência na odontologia mundial, então não importa se você está aqui em Goiás ou se você está em São Paulo, no Rio, em qualquer canto desse Brasilzão nosso, tem muitos bons profissionais. Mas é importante, sim, você sentir muita segurança, aquilo que o Dr. Alberto falou. É importante você ir no cirurgião bucomaxilo que você sinta confiança. Eu tenho excelentes amigos, colegas que são excelentes profissionais, sabe? O Alberto conhece muitos bons profissionais. Então, assim, é importante sentir essa segurança, sentir que ele executa aquilo com mais maestria e fazer, né? Quer pegar uma segunda opinião a mais? Pegue uma segunda opinião a mais, nunca é demais. Assim, a informação sempre ela é bem-vinda, né? Mas mantendo a essência que o Alberto falou, cuidar, investir na sua saúde, né? Cuidar de si, né, Alberto? Sim, é só para ilustrar também melhor essa pergunta da contraindicação. Por exemplo, a minha esposa, ela tinha o siso numa posição perfeita, perfeita entre aspas, assim, a oclusão certinha, bacana, né? Só que ela reclamava de alguma coisa que você também pode reclamar, que chama-se morder a bochecha. Então, o terceiro molar, o siso, ela mordia a bochecha. E quem estava do lado dela? Eu. Então, você imagina, você morde a bochecha e fala, ai, vai dar afta, vai doer, ai, que droga, agora eu não posso tomar meu Cozumel com limão, vai arder. Porque a afta é ruim, né, gente? Então, lá, 7 dias de afta reclamando, coitado do meu ouvido, né? E, cara, de novo, mas eu vou arrancar meu siso que já nasceu, que está perfeito? Vai! Porque, de novo, não é só uma posição física e tá bonitinho, eu vou deixar ele lá. Não cabe na boca. Por que tá mordendo a bochecha? Não cabe, não cabe. Então, igual o Taniguchi falou, a 90% dos pacientes precisam extrair o siso. 10% não. Mas e você? Faz parte dos 90% ou faz parte desses 10% que, de forma, como se fosse uma exceção, não precisa extrair o dente incluso? Então, faça avaliação com o seu profissional para, de uma maneira holística, tem que perguntar, você já mordeu muita bochecha? Tá passando fio dental, tá saindo fedido? Cara, passa o fio dental aí, cheira o seu fio dental, faça esse teste. Você vai ver que se estiver fedendo, é provável que outras pessoas estão sentindo mau hálito. Então, aonde está a causa do mau hálito? Não tem nada de tártaro aqui, acabei de limpar os dentes. Olha o siso, cara, vai lá no siso para você ver.
Dependendo da posição que ele tá, né, eu até comentei um pouco antes. Teve uma paciente, uma médica, que tinha um dente que estava, incluso o marido dela, dentista, tinha tirado 3 e deixado um. Só que tinha um pequeno acesso ao meio bucal, que gerou um cisto enorme, e esse dente foi para a base da mandíbula. Eu mencionei, teve que fazer uma técnica cirúrgica que chama marsupialização, para tentar regenerar o osso e eliminação de todo o cisto. Então, assim, é importante ter essa avaliação com o cirurgião bucomaxilo. Tem casos que realmente a gente olha e a gente resolve não remover e fazer o acompanhamento, né? O acompanhamento sempre é importante. Sempre ir ao dentista é importante. Isso que eu insisto para você, eu vou falar até para o nosso paciente aqui, Eduardo, que falou sobre a questão de não estar incomodando o siso. Para que eu vou arrancar? De novo, um cisto não dói. Um cisto, ele é silencioso. Ele simplesmente está empurrando o seu siso, levando ele para uma posição que agora, para tirar ele, meu compadre, vai ser o ó do borogodó. E se fosse feita uma radiografia, se fosse feita uma consulta, eu insisto, não deixe o seu siso sem avaliação. E eu falo isso, doutor Eduardo, dentista, exatamente da minha própria boca. Eu tinha uma radiografia de 5 anos atrás. Aí, depois de passado algum tempo, eu comecei a ter um cisto na região do siso. Só que eu nunca tive siso nessa região. Então, assim, cara, radiografia, inclusive com quem já é dentista, é fundamental, pois a doença que atinge a região do terceiro molar pode ser uma doença silenciosa. A gente falou do cisto, mas e se fosse um ameloblastoma? E se fosse um tumor? Então, de novo, a frequência que se vai ao dentista, inclusive o dentista tem que ir no dentista, né? A doutora Gabriela, ela cuida da minha periodontia, a mãozinha santa dela. Nossa Senhora, adoro ela. Para ver coisas que a gente não consegue enxergar. Se o dentista não consegue enxergar e ele mesmo tem problemas, você imagina o paciente. Então, o paciente precisa de uma avaliação anual com radiografias para ver problemas que vão muito além do tá doendo, tá incomodando ou não. Você perguntou do canino, da sua irmã, né? Depende, se ele está ali quietinho, não está atrapalhando em nada, está fazendo um acompanhamento, pode preservar, sim, Eduardo, não tá errado, não. Então, assim, por isso que eu falo que o importante é ter o acompanhamento, porque se ele está numa posição que realmente ele está ali parado, não está prejudicando em nada, você não vai fazer nada de movimentação ali, não perdeu nenhum dente que precisa de remover até para colocar um implante, está tudo tranquilo. Por exemplo, ontem eu removi um pré-molar incluso de um paciente, porque ele precisava de fazer os ele ficou deitado aqui na mandíbula e não tinha como o implantodontista fazer os implantes. O implantodontista foi até um aluno meu, e ele encaminhou, foi um aluno meu da especialização de implante, ele me encaminhou só para eu tirar era um pré-molar, não era nenhum canino, que estava deitado aqui para colocar o implante. Se ele, dependendo, fosse um supranumerário, ou um canino que tivesse fechado o espaço, o paciente tem uma certa, né, igual você mencionou, sua irmã está com 59 anos, faz a preservação, faz o acompanhamento. Mas o que o Alberto mencionou, que é o mais importante, acompanhar. Sabe, acompanhar. Sempre a gente faz tanto acompanhamento com tanta coisa e a gente não acompanha a nossa saúde, né? Eu acho que com o passar do tempo, com a pandemia, com tantas coisas que a gente está vendo, a gente viu a grande importância da gente cuidar da gente se preocupar e preocupar com o sorriso, e preocupar não só com a estética, com a cara, e radiografar, ver se está tudo bem, ver como é que está tudo, fazer realmente uma avaliação detalhada, porque quem sai ganhando é você mesmo. Show, meu amigo. 1 hora Valeu, de live, né? Aí, o tempo voa, hein? Caramba, velho. Foi ótimo. Foi ótimo. Eu vou deixar disponível aqui no meu Instagram essa live e vou publicar ela lá no YouTube. Vamos fazer um material bacana, porque isso aqui é bacana. Essa mensagem de cuide dos seus dentes sem esperar que aconteça uma inflamação, uma infecção, um tumor, um cisto. Não, nada disso. Vai no dentista, faz um acompanhamento de verdade com A maiúsculo e vai ser um sucesso, meu amigo. Valeu. Show? Muito obrigado. Obrigado por quem participou. Eduardo, obrigado por ter participado. Todo mundo aí que participou, que falou. Obrigado pelos comentários aí, que alguns deixaram para mim, que são pacientes, foram pacientes. Então, assim, é gostoso a gente receber esse carinho. Compartilhe essa informação para quem vocês acreditam que possa ajudar, sabe? Eu acho que a informação hoje, antigamente, para a gente fazer alguma transmissão ao vivo, precisava... Obrigado a você. Precisava de tantos recursos, então hoje a gente esqueceu de falar no início da live, hoje é de Tiradentes.
Então, hoje, dia 21 de abril, dia de Tiradentes, a gente está compartilhando essa informação da importância de cuidar, da importância de olhar, da importância de sempre estar observando, sabe? Se você ficou com uma dúvida, procurar sentir segurança nesse profissional, sabe? E que a gente está sempre repleto de excelentes, bons profissionais e cuide de você. Muito obrigado aí e não deixe de compartilhar. Compartilhe esse vídeo, porque às vezes essa mensagem ela pode estar ajudando quem está com uma dúvida ou quem está com algum receio de fazer alguma coisa. Às vezes você vai fazer uma corrente do bem para essa pessoa que estava na dúvida, será que eu coloco o aparelho? Será que eu estou numa certa idade, eu faço esse implante? Gente, eu tenho casos de pacientes que fizeram implante comigo com mais de 90 anos, não foi um, não, foram alguns, com mais de 80 inúmeros. O Alberto mencionou, eu tive uma vez um caso de uma paciente que resolveu colocar aparelho ortodôntico, que a neta dela falou, vovó, seus dentes, vovó, estão tudo tortos. E aí ela resolveu cuidar da boca dela, porque a neta cobrou dela. Olha só, e tá tudo bem, sabe? Eu acho que não tem momento para a gente cuidar da gente, o momento é hoje. Porque o para trás não tem como a gente voltar, né? Então, a gente faz o nosso presente para a gente ter o futuro maravilhoso, com o sorriso que você quer, com a mastigação que você quer. Gratidão, Miro, gratidão a todos vocês. Obrigado, meu amigo. Obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui com você. Foi um prazer, meu amigo, você vê que é um sucesso esse encontro com você. Eu sempre estou atrás de pessoas que estão na mesma vibe, como diria, aves de rapina, águias de mesma plumagem andam juntas. Vamos fazer mais trabalhos como esse, com certeza. Agradeço a todos que participaram. E pensa, hoje é dia de Tiradentes. Há mais de 100 anos atrás, era tirar dente, né? Então, poxa, hoje ficou muito diferente. Hoje é um processo super seguro. Você tem bons profissionais para você escolher. Não precisa mais ter medo de arrancar siso. Você tem muito mais segurança técnica, procedimento, medicação, equipamentos. E não precisa ficar 2, 3 anos usando aparelho sem necessidade. Tenha eficiência nos processos, tenha segurança, confiança no profissional que você procurar. Gente, fica com Deus. Um abraço no coração aí. Tudo de bom para vocês, bom feriado, bom descanso. Eu sigo aqui estudando, eu tenho que fazer algumas aulas e tudo. Por isso que eu tô assim, ó, de terninho e tal, tá? Porque tô trabalhando, só não tô com paciente agora, gente. Depois vou brincar muito com as meninas lá em casa. Um abraço, gente. Fica com Deus. Um abraço. Obrigado, Tchau, tchau. com Deus. Tchau, tchau.